E olha só, CPI busca solução jurídica para enquadrar Bolsonaro como investigado. Até quinta-feira, no julgamento do STF, né, muita coisa pode acontecer. Quem sabe os mídias até mudem de opinião. Por isso que eu tô assim... Integrantes da CPI avaliam que, com os documentos recebidos, depoimentos colhidos e declarações dadas, Jair Bolsonaro já pode entrar na lista de investigados. Para a cúpula do colegiado, o material reunido já é tão substantivo que houve um forte movimento no G7 para incluir o presidente na primeira lista anunciada na sexta. Bolsonaro só não integrou o primeiro escalão da CPI porque há ainda controvérsia sobre o poder da comissão em investigar o presidente. Ainda. Eles vão tentar mudar. Consultores de Renan Calheiros, o relator, dizem que o impasse deve ser superado com o entendimento de que a lei prevê que, se o chefe do executivo pode responder por crimes cometidos no exercício do mandato, pode também ser investigado pelo cometimento deles. Já está aí, pensando, sabe, na como contorcer a lei brasileira para justificar mais um absurdo. E aí, o Carluxo fala ontem que, através de meu advogado, envio notificação extrajudicial ao senador Renan Calheiros para esclarecer como tomou conhecimento de informações em inquérito que ocorria em segredo de justiça, explicitado durante a CPI. Crendo no esclarecimento dos fatos, seguem os questionamentos. Colocou lá, e ele coloca lá o recorte do vídeo do Renan. Vou postar para vocês um videozinho aqui de 16 segundos. Olha só. Cadê? Aumenta aqui. Porque no inquérito sobre os atos antidemocráticos, Carlos Bolsonaro depois disse assim, aspas, Fábio encaminha de forma habitual prévias de possíveis manchetes do dia seguinte nos meios de comunicação. Como é que ele teve acesso, né, a esses documentos que corriam num inquérito sigiloso, né? Mas é o Renan Calheiros. E aí a isenção, né? Independentes. O O'Malley se diz independente, não é oposição. Vem ontem nas redes, depois aí que Bolsonaro falou dos jornalistas, né? Ele vai lá falar, eu repudio o que Bolsonaro fez, toda aquela ladainha de sempre, e ainda fala aqui. Há culpados, e entre eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade... eu nem vou ler o restante, né? Nem vou ler, não se apagam nem prescrevem. Não vou nem ler. Um cara que está envolvido em desvio na área da saúde, que a mulher foi presa, que os irmãos foram presos. Um cara desse é presidente da CPI. Não dá. A Elisa diz, o senador Omar, não entendi muito assim, o dever de ressarcir o erário por improbidade não prescreve, decidiu o STF em agosto de 2018. A compra de respiradores pelo Carlos Gabas e consórcio do Nordeste não entregues também tirou a vida de milhares de brasileiros, assim como os vários atos de corrupção na pandemia. E isso eles não querem investigar. Renan Calheiros vem aqui também, né, na maior valentia, depois de 2 meses de ser pública e notória a convocação da CPI do Wizard, agora ele diz que virá. É porque ele estava se propondo a fazer via live. Ele está fora do país desde antes da CPI começar. Não custa nada, ainda assim, notificar a Interpol para deixar tudo formalizado. Olha a valentia. Aí o Renato fala o seguinte, ó. Que bom seria se o senador Renan Calheiros tivesse a mesma coragem para notificar a Interpol com relação aos bandidos do PCC e tomar conta do que acontece, né, lá no Alagoas. Isso ele não tem. A gente sabe que é o Renan Calheiros. CPI remete à Inquisição da Idade Média. Eu li esse artigo ontem, eu falei assim, eu cheguei assim, eu limpei o olho, eu falei, peraí, eu tô no Estadão, e estão com a manchete que a CPI para essa Inquisição. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu nunca vi esse cara aqui, é um policial federal que tá escrevendo, não sei se ele é um colunista ou foi convidado para escrever um artigo, mas é o primeiro artigo que eu vi em um dos jornais da grande imprensa que falou o que eu penso sobre a CPI. Quero compartilhar com vocês. Olha só, a CPI está se transformando em um tribunal de inquisição.
A sentença já está sendo apresentada, deixando de seguir os trâmites normais. A audiência de instrução e o julgamento visam precisamente buscar os fatos, as evidências e garantir a observância de princípios indispensáveis à própria eficiência e eficácia do ato processual. Está claro que isso não acontece no âmbito desta CPI, que virou instrumento para a prática de ilegalidade, arbitrariedade e abuso de autoridade. Ao se recusar a ouvir formalmente os depoentes, o relator, o Renan Calheiros, certificou que a sentença já está pronta. Ele fugiu na sexta-feira. Positivou também a sua imparcialidade e o desdém pelos que não se alinham com o seu pensamento. No meio da audiência, quando é preciso colher declarações de todas as partes para embasar a sentença final, isso não é feito por pré-julgar que a testemunha esteja mentindo. Assim agem o relator e o vice-presidente da comissão, o Renan Randolph. A CPI começa com vício de origem. É um tribunal, acima de tudo, político, inquisitório, onde só não falta tortura física, porque a mental e psicológica já ficaram bem evidentes para caracterizar a Santa Inquisição da Idade Média. Também ficou longe do Estado de Direito, uma vez que se trata de uma ficção comandada por aqueles que, por sua vez, são acusados por diversos crimes, inclusive contra a saúde, objeto maior da investigação. Eu nem li o resto. Falei, rapaz, que milagre ler isso em um jornal da grande imprensa. Você vê, foi escrito pelo Carlos Arouque, formado em Direito e Administração de Empresas, um policial federal. Não podia ser jornalista, né? Jornalista, óbvio que não ia ser. Policial. É um policial, né? Realmente, que lida com corrupção, possivelmente. É difícil esperar um texto desse escrito por um jornalista. Me senti representado.